Agora eu queria entrar mais nesse lado social, porque você falou dessa sua última viagem 7 anos atrás, e 8 anos atrás, aliás, e agora você está de volta aí na China. Há um temor quando a gente fala da China se tornar a primeira economia do mundo, ultrapassando os Estados Unidos. Parece que há um certo temor internacional de que a China também tem uma hegemonia sobre a questão cultural. Mas a gente tem visto, pelo menos a impressão que passa aqui do nosso lado do Oceano Atlântico, de que a China tem, em certa forma, se ocidentalizado nesse aspecto. Não? Eu queria saber qual é a sua impressão andando por aí. Eu acho que a China passará os Estados Unidos inevitavelmente como grande economia. Os números demográficos acabam sendo impossíveis de se contornar. Mas quando se diz respeito à questão cultural, acho que tem um fator preponderante, o mandarim, a língua chinesa. Por mais que seja utilizada por todos os cidadãos aqui no dia a dia, e também tenham outros países de grande importância econômica que utilizam o mandarim, é uma língua não convidativa para o resto do mundo e tem um sistema de escrita próprio. Nós sabemos, né, os ideogramas chineses também não são fáceis de se aprender, e a produção cultural da China ela não compete com a produção cultural ocidental, seja na questão de filmes, de séries, de música. A China não tem esse grande interesse de influenciar, acredito, através da sua cultura os demais países, enquanto que a produção em inglês ou nas línguas que sejam indo-europeias é muito maior. Então, nesse ponto, a questão linguística acaba sendo uma barreira para ser uma hegemonia, ter essa hegemonia cultural também. E um aspecto que me chama a atenção é o fato também da China estar focada quase 100% no mercado interno. São pouquíssimas as pessoas que falam inglês num nível minimamente satisfatório aqui, até mesmo em cidades ricas, porque eles se preocupam com o turismo interno, com os viajantes e empresários que viajam internamente à China. São poucos ainda os estrangeiros que estão em loco todo dia negociando com os chineses. Quando precisa dessa negociação, aí utiliza-se dos diplomatas, dos interlocutores ou dos tradutores que são formados para isso, mas ainda representam uma parcela mínima da população. Então, acho que a visão da China é aumentar o poder de compra aqui, se tornar também o PIB per capita ainda maior e o mercado interno cada vez mais rico, porque eles sabem que aqui é um mundo à parte, até mesmo pelos números, né? Quase 18% da população mundial já dá para ter uma margem de crescimento muito grande pensando apenas no seu próprio país. Mas, professor Marcos Vinícius, essa preocupação, queria saber como é que você analisa isso, talvez do lado do governo, de tornar a China um pouco mais palatável para o Ocidente, isso é uma preocupação corrente lá no país? Você tem dois momentos, né? Você tem a China que às vezes se ocidentaliza e volta para o seu eixo. Porque a China é uma civilização de 5.000 anos. É interessante porque a gente, quando fala sobre China, a gente não está tratando somente de um país, mas de uma civilização que se autopreserva nos seus costumes, nas suas tradições e que não tem, de fato, esta cultura tão plástica como você vê nos Estados Unidos, que é muito mais fácil de você absorver em determinados sentidos. Então, eles preservam isso. Agora, é interessante você pensar, e até o Luca pode conferir isso, a China é o país hoje em dia que mais se ensina inglês no mundo. É que o chinês tem, como asiático, medo de falar. Mas na escrita não tem, eles conseguem se comunicar bem nesse sentido. E outra coisa, você viaja pelo país, você vê que o país tem todas as placas, na maior parte dos lugares, você vai ver em pinyin, né, em chinês, e vai ser ou em pinyin ou em inglês. Então é uma coisa normal você ver nomes de loja em inglês. Então existe esta questão desta abertura nesse processo todo. Agora, a China entende que tem as suas tradições e um problema que enfrentam com os europeus, né, Fabrício, e aqui é importante até a gente ressaltar, Europa, por mais que tenha a sua história, a sua tradição, em razão da presença militar dos Estados Unidos, não tem plena autonomia, não tem plena soberania. Isso é uma das coisas que, por exemplo, os chineses admiram no Brasil, o fato de você ter plena soberania, ter o seu próprio exército e a sua capacidade de autodefesa. Então, a relação, os chineses entendem que a relação com a Europa sempre enfrentará a presença do elemento norte-americano, que é o garantidor da defesa nos países europeus. Então, por essa razão que eles crescem, mas não desfrutam na totalidade, justamente em razão desse tipo de restrição. Bom, o processo então que ele é mais de maneira paulatina, né? Essa troca entre o crescimento chinês ao redor do mundo, mas também o mundo aceitar um pouco mais a China, ter essa
esse intercâmbio, digamos assim. Luca, queria te fazer uma pergunta pessoal. A gente sabe que a culinária chinesa ela é bastante específica, né? O que teve mais de diferente que você comeu aí nessa viagem? Olha, Fabrício, a culinária chinesa é composta por 8 grandes escolas culinárias diferentes, né? Então, ela é muito diversa nas suas regiões. Eu agora estou na região de Sichuan, que é muito apimentada para o meu gosto. É até um pouco exagerado a quantidade de pimentas e outros temperos que eles usam. Mas se nós formos para a região de Guangxi, por exemplo, perto da região de Cantão, né, Hong Kong, é mais suave, aí gosto bastante. Ou até mesmo próximo de Pequim, que são outras tradições que equilibram um pouco mais os sabores para o nosso paladar ocidental. Aí, com certeza, a gente sempre acha algo gostoso de comer. Mas, como falamos da história chinesa há 5.000 anos, a culinária também evoluiu bastante ao longo dos séculos e você sempre vai encontrar algo para você comer. Os chineses não têm restrições alimentares por conta da sua cultura, ao contrário de países, por exemplo, você que esteve em Israel recentemente, a culinária kosher, ou os islâmicos, ou os hindus que por questões religiosas também não comem algo. Aqui na China se come tudo, todas as partes de todos os animais, você sempre vai encontrar alguma coisa que você possa gostar e não passe fome aqui durante a sua estadia. Eu tenho um paladar infantil, olha, eu fico até um pouco preocupado antes de planejar essa viagem, porque vai saber o que acontece por aí. Professor Marcos Niss, para a gente encerrar, o que a gente pode esperar da China em termos de crescimento nesses próximos 20 anos, para a gente dizer assim? Então, podemos sim esperar a China hegemônica na economia, em primeiro lugar, acima dos Estados Unidos? Rapidamente. Rápido, mas só uma notinha de rodapé. Para o Luca, quem levou a pimenta para a China foram os portugueses. Então, porque era mais barato do que usar sal, então os portugueses introduzem isso. Então a culpa é dos nossos patrícios portugueses que levaram a pimenta para a China. E eles gostaram bastante. Mas o próximo é uma coisa meio... é uma profecia que vai se cumprir no sentido de que a China adotou e compreendeu, Fabrício, muito claramente de que tem um papel histórico, não hegemônico da maneira como os Estados Unidos são. Eu não estou querendo pintar, dizer que é diferente ou coisa parecida, mas estou dizendo que os chineses entendem que não querem ser os xerifes do mundo, mas entendem que tem que ser a principal economia global. Por que razão? Porque até 1820 a China era a maior economia global, era de onde vinham as grandes inovações. Eles pararam e perderam a questão da Revolução Industrial e não querem perder isso agora com a 4ª Revolução Industrial. Por essa razão que quando a gente fala de propriedade intelectual, é o país que mais registra inovações em propriedade intelectual. O próprio CEO da NVIDIA disse recentemente que a quantidade de engenheiros que você consegue na China de alta qualidade você não vai encontrar em outros lugares. O próprio CEO da Apple falou isso. Então a gente nota que o país tomou esta decisão de assumir este mandato histórico de vencer os 100 anos de humilhação e se tornarem aí a principal economia global, não necessariamente hegemônico como a gente entende hoje em dia o papel dos Estados Unidos. Bom, conversamos com o professor Marcos Vinícius de Freitas. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui nesse JP Internacional especial sobre China. Volte sempre, hein? Eu que agradeço pela oportunidade. Até a próxima. Vou continuar conversando com o Luca rapidinho, hein, Luca? Me diga uma coisa, valeu a pena essa viagem? Você já está pensando em voltar? Quais são os próximos passos? Ainda mais porque a gente conta com você na cobertura aqui da Jovem Pan Internacional, hein? Claro, semana que vem já voltarei à minha base e continuaremos de olho tanto na resolução da guerra da Ucrânia quanto possivelmente a incursão completa de Israel na faixa de Gaza. E a China é um país fascinante e também de tamanho continental, assim como o Brasil, então uma viagem só não é suficiente, assim como o nosso país tem as suas regiões muito peculiares nos seus dialetos, né, nos seus sotaques regionais e na sua culinária, que é a mesma coisa. Então espero poder voltar e quem sabe ver nos próximos anos uma mudança, um salto ainda maior, como eu já vi agora por conta dessas alterações tão rápidas na infraestrutura, um país tão moderno e que tem de fato ocupado o protagonismo na revolução, na 4ª Revolução Industrial, como disse o professor, se tornando cada vez mais tecnológico. Espero um dia poder voltar, quem sabe fazer uma série especial de reportagens aqui para nossa audiência da Jovem Pan News. Me chama que a gente vai junto, viu? Eliseu Caetano tá
tá me cobrando Claro. uma visita lá nos Estados Unidos, aí a gente marca uma também na China só para ficar tudo bem equilibrado, viu, Luca? Obrigado pela sua participação aqui no JP Internacional.